Eric, um outro ponto que a diretriz aborda é aquele paciente que tem diagnóstico de osteoporose, que já está em uso de um bisfosfonato, e você, por alguma razão, vai indicar uma mudança de tratamento, vai indicar mudar esse bisfosfonato para uma terapia anabólica. Quais são os critérios para que esse paciente precise fazer essa transição de bisfosfonato para terapia anabólica? Certo. Uma das primeiras coisas aí é o paciente que faz falha terapêutica com bisfosfonato. Então, você pode sim mudar, mesmo que o paciente não seja muito alto risco, tá? Certo. Ele vinha ali usando bisfosfonato indicado de uma forma correta, mas esse paciente está em falha terapêutica. E aí, se ele está em falha terapêutica, eu vou mudar, posso mudar para uma droga anabólica, certo? O que seria essa falha terapêutica? É aquele paciente, primeiro, aquele paciente que está com adesão. Está usando direitinho o bisfosfonato. Se tiver falta de adesão, não está respondendo por causa disso. E você já afastou causas secundárias. O paciente não tem nem nada. Porque se o paciente está falhando, você também tem que primeiro afastar, ver se ele não surgiu aí um hiperpara, não tem uma doença celíaca que você não investigou. Investigar causas secundárias, reinvestigar, certo? Afastou, não, ele usa a droga direitinho, não tem nenhuma causa secundária, aí eu vou ver se preenche critério para falha. Quais são esses critérios para falha? Se o paciente já teve duas fraturas, em vigência do tratamento com bisfosfonato, é falha. Certo. Certo? Aí você já pode trocar para o anabólico. Se ele teve uma fratura e também está perdendo massa óssea na densitometria. Então, veja, uma fratura só não é indicativo de falha. Você tem que ter uma fratura mais perda de massa óssea. Assim como só ter perda de massa óssea também não é critério de falha. Você teria que ter a perda de massa óssea e a fratura. Certo? Ok. Então, ou tem perda de massa óssea com uma fratura, ou tem duas fraturas. Se só perder massa óssea, não define falha, não Não. tem indicação de trocar. Não, claro que isso é muito individualizado, você vai acompanhar esse paciente, você não troca de cara. Mas vamos supor que no segunda reavaliação do segundo ano ele continua perdendo. Aí, né, vamos também usar o bom senso. Ok. Tá? Mas o que a diretriz diz como uma forma, como critérios para auxiliar a gente na hora da troca, são esses dois critérios. Duas fraturas ou uma fratura mais perda de massa óssea, né, caracterizando falha terapêutica e, consequentemente, permitindo que você faça o anabólico. É obrigado a trocar pelo anabólico? Também não. Né? A gente está dizendo assim que o anabólico aqui nesse caso é uma opção. Mas, por exemplo, se o paciente vinha usando bisfosfonato oral e falhou, você pode trocar para um bisfosfonato venoso, com o ácido zoledrônico. Não é obrigado a ir para uma droga anabólica, mas a droga anabólica passa a ser uma opção também. Certo? Mas é importante definir esse caminho, né? Quando a questão anabólica é relativamente nova, né? Principalmente para quem não é endocrinologista. Então é bom saber quando indicar, até porque isso vai demandar para o paciente um custo bem mais elevado do que o bisfosfonato. A gente tem que ter aquele cuidado em não deixar de indicar para quem tem indicação, mas também não sair indicando para todo mundo, porque tem uma questão aí de custo-efetividade, a gente não tem estudo de custo-efetividade. Né? Será que passar anabólico para todo mundo? Vamos passar para todo mundo agora, independente do risco. É custo-efetivo? Não sei, a gente não tem esse estudo para avaliar. Então, por enquanto, a maioria dos pacientes vão continuar usando o mais barato, que é um alendronato, um risendronato. Mas aquele paciente classificado como muito alto risco, ou que vinha o uso de bisfosfonato e mesmo assim está falhando terapeuticamente, é um paciente que eu tenho que tentar, pelo menos, oferecer o que seria melhor que a droga anabólica. Tem ainda uma outra situação em que o paciente está usando bisfosfonato que você pode trocar, que seria o paciente, de novo, entra o corticoide aqui. É o paciente que tem osteoporose induzida por glicorticoide, está tratando com bisfosfonato e aí fratura. Pronto. Aí é porque já está usando corticoide, fraturou, você já troca para um anabólico. Perfeito. Certo? E importante lembrar, porque a gente está falando aqui, Ícaro, de bisfosfonato, troca bisfosfonato, não. E se o paciente estiver usando denosumab? Né? O que a diretriz coloca, está escrito nessa brasileira, é não troque para anabólico. Certo? Não tem nenhum estudo que garanta para a gente a segurança de parar o denosumab e começar uma droga anabólica. Então, eles não indicam. Eles indicam essa troca quando o paciente está fazendo bisfosfonato, não quando está fazendo denosumab. Perfeito. Certo? Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.